Tá começando a gravar. E é isso. Essa qualidade vai ficar péssima, mas tudo bem. Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda aqui do AJ Art e eu trouxe mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu desenhei o Adão Negro. Mas pra desenhar o Adão Negro eu também precisei de uma pesquisada, porque eu queria falar um pouco pra vocês da HQ. Eu não entendo muito bem de HQ, vocês sabem muito bem. Eu não entendo muito bem de HQ, mas eu quis trazer algo diferente pra vocês. Espero que vocês gostem. Até porque só desenho também fica chato. Eu vou trazer um pouquinho da história pra vocês. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô tentando postar pra vocês. Um pouquinho do que eu sei ou então do que eu aprendi. Porque pra quem não sabe, eu não tenho curso de desenho, tá? Eu explico e ensino o que eu aprendi com o decorrer desses tempos. Eu ensino um pouco o que eu aprendi no decorrer desses anos fazendo arte. Eu adoro desenhar, sempre gostei muito disso. E espero que o pouco que eu sei eu possa passar pra vocês e que vocês consigam fazer várias artes por aí e não desistam do que estão fazendo, meu povo. Vamos tentar viver da arte. Eu não vivo da arte ainda, mas um dia eu consigo. E dessa vez eu tive que pesquisar. Fui até os primórdios da internet e eu consegui achar muita coisa. E eu acho que minha pesquisa ficou bem legal. Vocês sabiam que nem sempre o Adão Negro foi da DC? Muito menos o Shazam, que era conhecido como Capitão Marvel. A história do Adão Negro foi criada por Otto Binder e pelo cartunista e quadrinista Charlie Charence Beck. Não sei se é isso, como é que fala o nome deles, que era publicado pela editora Fawcett Comics. E a história surgiu em 1945 na revista The Marvel's Family, #1, tá? Que foi a primeira que foi lançada. O Capitão Marvel e o Adão Negro só passaram pra DC depois de 1953. Por quê? Porque a DC maravilhosa tacou-lhe um processo na Fawcett. Sabe por quê? Porque disseram que o Shazam era uma cópia fajuta do Super-Homem. Aí pronto, pararam de produzir a história, os quadrinhos ficaram paradões. E só depois de só em 1970 que a DC conseguiu os direitos autorais para produzir o Shazam ou então o Adão Negro. Aí, gente, aí o negócio foi o seguinte. A história de origem dessa criança, desse moço maravilhoso, foi mudando de acordo com o tempo, desde 1945 para cá. Então tem várias versões. Uma das primeiras versões utilizava a cultura egípcia. Sim, esse Adão Negro, que no caso lá ele se chamava Tete Adam, nasceu no Egito. Ele era filho de Ramsés II, conseguiu os poderes com o mago Shazam, só que aí ele sucumbiu ao poder e virou mal, porque sim, Adão Negro é um cara mau. Aí por ele ser mau, o mago Shazam exilou ele. Depois de muitos anos ele é libertado, ou ele se liberta, eu não sei ao certo, e ele volta, querendo se vingar do mago Shazam, porém os poderes do mago Shazam passaram por um tal de Billy. Aí sim ele vai atrás do Billy querendo matar o Billy. Bora, Billy! Não podia resistir à piada. Pois é, nessa versão ele simplesmente volta do nada. Ele só volta pra terra e tal pra matar o Billy. E na outra versão eles enfiaram uma criatura que se chamava Dr. Silvano. Aí esse Dr. Silvano fez um experimento pra trazer ele de volta. Ele criou na verdade foi um experimento, ele criou uma máquina pra trazer o Adão Negro de volta. Ainda teve outra versão de que o Adão Negro, na verdade, ele não foi banido na forma como Adão Negro, né? Porque parece que na primeira vez que ele foi banido como Adão Negro e lá permaneceu durante muito, muito tempo. Parece que agora os poderes dele foram colocados em um escaravelho. Aí, ele morreu de velhice e o escaravelho se perdeu, lá no Vale dos Reis, no Egito. Aí tu fica, nossa, o Adão Negro morreu. Mas não, gente, aqui tem reencarnação. E a alma dele reencarnou no tal do Teo Adam. Mas nessa hora eu tava confusa, eu vi que eu não tava entendendo mais nada. Não me pergunte qual HQ que é isso, porque minhas pesquisas não foram na HQ. Então se tiver alguma coisa errada, por favor, me perdoem, porque eu pesquisei em vários sites diferentes para poder ter uma noção lógica e ter uma sequência cronológica do que é o Adão Negro e da história dele. Enfim, o Teo Adam, ele acabou trabalhando com os pais do Billy Adam, foram pro Egito e olha só que surpresa! O Theo, ele encontra o escaravelho. Aí o que acontece? Ele lembra de tudo que aconteceu. Ele, oh meu Deus, eu sou o Adão Negro. Encapeta-se, mata os pais do Billy e pronto. Rixa formada entre Shazam e Adão Negro. Depois desse troca-troca de origem,
de história do Adão Negro. Tem a canônica, que finalmente, gente, eles entraram num bom senso, mas assim, não se sabe quanto tempo que vai ficar esse bom senso de que a história vai ser essa. Que creio eu que vai ser a história do filme. Pelo menos é parte do enredo do trailer. Aí essa versão foi criada por Geoff John, que é um roteirista, e pelo artista Gary Frank em 2012, durante a fase Os Novos 52, que eu não vi ainda, nem li. Aqui eles criaram uma nova nação, que se chamava Kahndaq. Aqui Tet Adam e sua família, porque sim, agora ele tinha uma família, eram escravos. Foram presos, sua família foi morta, e ele só tinha um sobrinho. E esse sobrinho foi escolhido pelo mago Shazam para receber os poderes do Shazam. Tet Adam estava muito ferido. E o seu sobrinho, sendo misericordioso, pediu para que os poderes fossem divididos para ele e para o tio dele, que ele não queria enfrentar sozinho. Só que, pelo que eu entendi, parece que esse sobrinho dele, que se chamava Amon, era muito misericordioso e tal, queria levar tudo, tipo, paz e amor. E o Tet Adam não era assim. Ele não concordou. Acabou matando o sobrinho e ficando com todo o poder. É, uma pessoa dessa, que levou chicotada nas costas depois de tanto tempo, quando pega no poder, o que ele fez? Libertou todo mundo. Libertou todo mundo, só que assim, ele não era um herói, até porque ele buscava a justiça com meios bem violentos. Mas ele foi aprisionado pelo mago Shazam. Aqui o Dr. Silvano encontra a tumba dele, ele é libertado no mundo novamente e vai atrás de quem pegou os poderes de Shazam, que foi o Billy, coitado do Billy. E dele briga, pau, quebra pedra, tudo enquanto. Mas assim, não sei como que ele fez isso. O Billy fez com que o Adão Negro falasse Shazam. Porque assim, como ele estava aprisionado na forma de Shazam, tipo, passaram 4.000 anos. Se o cara falasse Shazam e voltasse à forma humana, ele ia virar o quê? Pó. Que foi o que aconteceu, virou pó. Mas ele foi ressuscitado. Porque assim, o povo morre e ressuscita aqui nos HQ, que eu acho muito massa. Um cara que era adorador dele, do Tet, sacrificou a própria vida pra ele voltar de novo. Aí ele voltou, passou a governar Kahndaq. Acabou que ele também brigou com... Gente, ele brigou com o Super-Homem, ele peita o Super-Homem. Também brigou com a Sociedade da Justiça, que eu acho que é a base também desse filme. Que tem um Gavião Negro, né, que tem suas asas, tal, da super força. Tem o Senhor Destino também, que tem um elmo detentor de poderes arcanos. Tem o Esmaga Átomo, que ele manipula o poder, tipo, ele fica grande, fica pequeno, manipula o próprio corpo. E tem a Ciclone, que mexe com o vento, porque assim, eles estão no filme. Que mostra mais ou menos essa treta que teve. Acabou que foi uma treta, porém, ele foi preso pela Sociedade da Justiça. E acabou virando um anti-herói. Que aí ele não é realmente um cara... Ai, meu Deus, um cara que mata todo mundo como era antes. E acabou virando um anti-herói, só que ele assim, continua matando, porém faz atos heróicos. Os poderes de Adão Negro, eles vêm de divindades egípcias, vocês sabiam? A resistência e o vigor de Shu, a velocidade e capacidade de voo de Horus, a força de Amon, a sabedoria de Zerut, eu não sei como é que se fala esse nome, o poder de Atom e a coragem de Mehen, não sei. E você vendo aqui as letrinhas? Da Shazam! E Adão Negro será interpretado por Dwayne Johnson, que é o The Rock, o moedor de vilões da Sessão da Tarde, o ator mais boladão dos filmes de ação, o homem, a lenda, o paizão, o cara. Sim, eu adorei a escalação do The Rock pra isso, até porque o cara gosta de Adão Negro, ele gosta de quadrinhos e tal, e o cara é maromba, o cara é grande, e ele treinou muito mais pra interpretar esse papel, pra não precisar de enchimento nenhum, né, Shazam? Hein? Adão Negro estreia agora dia 20 de outubro e eu espero muito, muito desse filme. Com certeza vai ser melhor do que o fiasco que foi esse filme aí, ó. Pois é, amores. Espero que vocês tenham gostado dessa arte também, que eu fiz com muito carinho. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Seja muito bem-vindo a esse local, né? Que vocês podem falar o que vocês quiserem. E é isso, amores. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí pra vocês que eu posso trazer outras histórias e tal, contadas do meu jeitinho. E um beijo pra vocês, cheirinho no cangote. Até a próxima. Bye!